Descubra o escândalo emocionante. A mulher que desafiou a elite de SP e 6 escravas em 1869, Clara, uma jovem de apenas 18 anos, respirava o aroma da elite paulista em 1869. Nascida em uma mansão repleta de luxos, todo o seu ser sempre viveu em um luxo confortável, enquanto do lado de fora, o mundo pulsava em dor e injustiça. Naqueles dias ensolarados, suas vestes brancas e diademas brilhantes apenas ofuscavam a realidade do que se escondia sob o manto da opressão. Mas, quando conheceu Maria, Jurema, Luísa, Tânia, Ana e Rosa, sua vida e seus valores começaram a balançar. As 6 mulheres, carregando histórias de luta e lágrimas, revelaram a Clara um lado do mundo que ela nunca quisera enxergar e que agora a consumia. Você não sabe o que é sofrer até perder tudo. Maria havia-lhe dito com a voz embargada, e aquelas palavras reverberaram dentro de Clara como um eco ensurdecedor. O coração dela disparava ao ouvir relatos de sonhos despedaçados e da luta incessante pela dignidade sob a sombra da cruel escravidão. As lágrimas de Tânia, as risadas abafadas de Luísa enquanto contava como sonhava com liberdade, tudo isso fazia Clara sentir o peso das injustiças escorrendo por seu corpo, como um veneno que se infiltrava em sua alma. Alguns dias após aquele encontro, Clara estava decidida a agir. Com um brilho forte nos olhos, começou a planejar um evento em sua luxuosa mansão. Uma grande noite, onde a elite de São Paulo seria obrigada a ouvir as verdades que a sociedade tentava esconder. Mas a avassaladora resistência de seu pai, um aristocrata notório, pairava sobre seus ombros como uma sombra. Ele ria dela, como se estivesse brincando ao ver sua filha sonhar em desafiar a própria estrutura que sustentava seu sobrenome. Não se expõe o nome da família por causa de ridículos ideais, Clara. Essas palavras soavam como facadas em seu coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração acelerado, Clara se lembrou das histórias que ouviu. As vozes das mulheres se tornaram sua própria voz, uma chama intensa que a impulsionava a seguir em frente. O dia do evento chegou e, ao abrir as portas da mansão, Clara se preparou. O que ela não esperava era que a elite, com seu olhar desprezível, não se calaria. Um aristocrata poderoso, que sempre tinha o poder de silenciar, a ameaçava. Se você falar, Clara, eu exterminarei sua vida social, sussurrou ele como uma serpente. Mas, o que poderia um aristocrata fazer contra o desejo de justiça ardente que pulsava em seu peito? A sala, repleta de convidados tateando a realidade, ficou em silêncio quando a primeira história ecoou. Clara mal podia conter a expectativa enquanto as palavras de Maria, Jurema, Luísa, Tânia, Ana e Rosa começavam a se misturar ao clima de uma noite que prometia ser explosiva. É hora de abrir os olhos de todos, pensou ela. E ali, sob os olhares curiosos, uma revolta começou a brotar entre os presentes. E se a história de Clara, uma jovem mulher, se tornasse o símbolo de uma luta maior? Seria ela capaz de conquistar a justiça e dignidade que tanto desejava para aquelas que, até ontem, eram sombras em sua memória? O futuro estava prestes a ser revelado, e Clara sabia que essa batalha ainda tinha muito a contar. A tensão na mansão era palpável. Os rostos da aristocracia, outrora tão seguros e cheios de orgulho, agora se contorciam em expressões de desconforto. Clara olhou para as 6 mulheres que mudaram sua vida e sentiu uma onda de emoção fervente. Elas estavam ali, atrás dela, suas presenças como um escudo protetor. A coragem de Maria, os olhos brilhantes de Luísa, o sorriso esperançoso de Ana, cada uma delas representava uma história que clamava por liberdade. Vocês estão prontos? Clara perguntou, respirando fundo. As mulheres assentiram com firmeza. Era o momento de lutar. A primeira história a ser contada, a de Maria, que falava sobre sua fuga desesperada da fazenda em que foi criada, deixou o público em choque.
As descrições das correntes pesadas, dos sonhos perdidos e da busca pela paz ressoaram no coração de cada um. Murmúrios atravessaram a sala, e aqueles que outrora olhavam para Clara com desdém agora se viravam para a mulher que criava um abalo sísmico em seu mundo. Liberdade não é um privilégio, é um direito! Exclamou Clara, sua voz ecoando com ferocidade. Cada palavra que saía de sua boca era uma flecha certeira nos corações daqueles que costumavam ignorar a dor alheia. Mas ainda havia os céticos, aqueles que continuavam a balançar a cabeça, suas expressões marcadas pela incredulidade. O aristocrata que a ameaçara estava ali, em algum lugar na multidão, provavelmente aguardando o momento certo para agir. Jurema tomou a palavra a seguir. Ela falou sobre as manhãs em que acordava antes do sol nascer para trabalhar, alheia ao próprio sofrimento para tentar garantir um pouco de alimento para sua família. Ninguém deve viver assim. Sua voz forte e cheia de emoção atravessou a sala, e um sussurro de concordância começou a ganhar força entre os presentes. Enquanto histórias eram compartilhadas, Clara se sentia cada vez mais como uma colunista, pulsando vida em um mar de indiferença. O que começou como um sussurro em sua mente agora ressoava como um grito coletivo. A chispa de esperança que Clara acendera estava se transformando em um incêndio imbatível. Mas então, a porta da mansão se abriu abruptamente. A entrada triunfal de um homem trajando um terno luxuoso e um sorriso astuto cortou o ar. Era o pai de Clara, o aristocrata que ela temia. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, seu tom carregado de raiva. O clamor em sua voz foi suficiente para silenciar, por um instante, a sala. Clara sentiu o coração parar. Fique fora disso, pai! Ela disparou, a determinação em sua voz mais forte do que a dúvida que poderia ter em qualquer outro momento. Os olhares na sala alternavam entre os dois. Você não sabe com quem está lidando, minha filha. Está envergonhando a nossa família. Ele respondeu, o desprezo estampado em seu rosto. Mas Clara não recuou. Seus olhos, antes cheios de incerteza, agora brilhavam com a luz de uma nova era. Eu estou apenas começando a trazer a luz para as sombras. Ela declarou, seu coração batendo ferozmente. O sentimento de liberdade, de luta, estava na mente de todos ali. Mas a reação do pai da jovem seria implacável, e enquanto a tensão crescia, Clara percebeu que a batalha estava apenas começando. O que estaria por vir era mais do que uma simples defesa de seu nome, era uma luta pela vida e dignidade de todas as mulheres ali presentes. E assim, com a sala dividida entre aliado e inimigo, Clara se perguntou, até onde ela seria capaz de ir? Como desafiaria esse mundo que sempre lhe foi imposto? A verdadeira luta estava prestes a começar, e um novo caminho começava a se formar diante de seus olhos. O silêncio na mansão era quase ensurdecedor. Clara sentia o peso das expectativas, os olhares claros como dagas e sussurros invisíveis que se formavam entre os aristocratas. O pai dela, imponente em seu terno escuro, parecia um predador à espreita. Clara prendeu a respiração, o coração acelerado, enquanto sua mente fervilhava de ideias. Ela precisava agir, precisava transformar aquele momento em algo que ninguém esqueceria. Quem você pensa que é para dizer o que eu posso ou não posso fazer? Clara desafiou, a voz firme, quase um grito. O que talvez ninguém soubesse era que aquelas palavras não eram apenas para seu pai, mas para todos que estavam ali, impotentes, assistindo à cena. A tensão aumentou como um fio prestes a romper. O pai de Clara avançou, encarando-a como se estivesse tentando desviar sua determinação. Você está brincando com fogo, menina. Isso não só pode arruinar sua reputação, mas manchar a honra da nossa família. Pense nos impactos que suas palavras podem causar. E qual é o preço da nossa honra? Clara respondeu, com uma raiva ardente. É a vida de mulheres como Maria e Jurema que você considera insignificante? Elas têm direito a ser ouvidas, têm direito à dignidade. Nesse momento, as mulheres atrás dela se adiantaram, fazendo uma parede de solidariedade. Cada uma delas havia burlado suas próprias correntes invisíveis e estavam ali, firmes. A força que emanava de seus olhares encorajadores era contagiante. No fundo da sala, alguns aristocratas começaram a se movimentar, uns sussurrando, outros franzindo a testa em desaprovação.
Mas havia também os que parecem despertar, tocados pelas palavras de Clara. As reações eram variadas: choque, desdém e, surpreendentemente, apoio silencioso. Clara sentiu uma onda de adrenalina. Ela não lutava apenas por si mesma, mas pelo futuro de todas as mulheres que eram vistas como meras sombras no mundo iluminado da elite. A honra não é uma fachada, é um valor, disse ela, sua voz ecoando de forma inabalável, como um mantra que crescia em força. E o que você sabe sobre valores, Clara? O pai dela perguntou, a frustração começando a transparecer. Você os esqueceu quando decidiu trilhar esse caminho. Você está aqui, envergonhando sua família. E por quê? Por uma causa perdida? Não é uma causa perdida. Ela retorquiu, mais fervorosa. Cada palavra que eu falo é uma semente de esperança, um convite para a mudança. Eu não me envergonho de lutar por liberdade. Quero que todas as mulheres tenham voz. As mãos de Maria tremiam, mas ela se adiantou, preenchendo os espaços deixados pela hesitação. Você não pode trancar esse desejo. A liberdade já brota em nós, Clara. Vemos isso, sentimos isso. Sua coragem nos inspira. Os murmúrios foram crescendo, e logo a sala estava cheia de debates e discussões acaloradas. Os olhares se cruzavam, a força de Clara se ampliando com cada nova voz que se erguia. Era como se uma corrente inquebrantável se formasse, ligando todos ali presentes. Para muitos, a realidade que sabiam se desmoronava, dando lugar a uma nova possibilidade. Chega, Clara! O pai dela gritou, a ira transbordando. Se você continuar nesse caminho, não só deixará de ser minha filha, como também viverá para se arrepender de cada palavra. Calma, Clara não hesitou. Ela sabia que seu caminho estava mais claro do que nunca. O que estava em jogo era maior do que sua relação com ele, era sobre todas as mulheres que lutavam por um futuro melhor. E assim, com sua determinação renovada, Clara olhou nos olhos do pai e disse, se esse for o preço que tenho que pagar, então pagarei. O que não aceito é viver a vida de alguém que não sou. Mais uma vez, o silêncio tomou conta da sala, denso e carregado. O desafio estava lançado, e Clara sabia que a batalha apenas começava. Mas o que viria a seguir? E se aqueles que apoiavam seu pai decidissem agir contra ela? Clara sentiu o coração disparar. O ar pulsava em torno dela, carregado de intensidade. Os olhares, que antes pareciam frios e distantes, agora estavam repletos de emoção. Cada aristocrata ali presente parecia se debater entre o temor e a esperança. Abaixou a cabeça e respirou fundo, como se quisesse absorver a força daquelas mulheres atrás dela. Elas estavam dispostas a tudo, unidas em uma luta que transcendia gerações. Clara lembrou-se de sua mãe, que sempre dizia que um verdadeiro legado não se media em ouro, mas na integridade e coragem. Ela sabia que precisava seguir em frente, mesmo que o peso da desaprovação familiar fosse um fardo pesado aos ombros. Vocês são apenas palavras. Retumbou a voz de seu pai, cortando a tensão como uma faca. Nada disso vai mudar a realidade. A elite sempre prevalecerá sobre os fracos. Sua voz ficou presa na garganta quando percebeu que não era apenas uma discussão familiar, estava em jogo a essência de sua identidade e a vida de muitas outras. Tomada pela determinação, Clara se aproximou do centro da sala, determinada a não deixar que as palavras vazias dominassem. Então me diga, pai, qual é a sua realidade? Clara desafiou. Você acha que pode controlar as vozes que ecoam em nossos corações? A resistência não é apenas uma escolha, é um grito por liberdade. Nós somos as vozes que estavam silenciadas, mas que agora estão se levantando. Os murmúrios aumentaram de volume, algumas vozes se tornaram uníssonas, e o clima se tornava quase vibrante. Era como se um sopro de vida tivesse entrado na mansão, enchendo os espaços vazios. Enquanto isso, alguns dos aristocratas começaram a conversas sussurradas entre si. Era evidente que a ideia de apoio às mulheres que trabalhavam para eles começava a se popularizar. Os mais inclinados à mudança pareciam identificar a força de Clara, e isso a encorajava. No entanto, a fúria de seu pai crescia. Você se esqueceu de onde veio. A lealdade à nossa herança é a sua maior responsabilidade.
Você não é uma revolucionária, é uma desonra. As palavras dele eram venenosas, mas Clara não se deixava abalar. Desonra é silenciar quem precisa de voz. Eu não serei um mero ornamento na sua sociedade. Estou aqui para ecoar as histórias que você prefere esquecer. E nesse momento, algo extraordinário aconteceu. A mãe de Maria, antes submissa, levantou-se e disse com firmeza: nossas vidas não têm menos valor. Nossos sonhos também importam, e Clara é o farol que nos guia. As reações na sala mudaram drasticamente. Mulheres começaram a se levantar, apoiadas pela coragem de Clara e de Maria. Os aristocratas mais conservadores rapidamente se tornaram uma minoria, enquanto novos aliados eram formados. Se essa união é uma ameaça para você, então que assim seja, Clara desafiou, olhando direto para os olhos furiosos de seu pai. O que estamos criando aqui é um novo futuro. Um futuro em que todas as vozes serão ouvidas. No fundo do salão, Clara percebeu a figura de um homem que até então estava em silêncio. Ele se aproximou lentamente, com os olhos brilhando de admiração. Era Ricardo, um jovem aristocrata que sempre conversava com Clara sobre mudanças sociais. As emoções eram palpáveis. Poderia ele se tornar um aliado nessa luta, mas, antes que pudesse falar com ele, um grito cortou o ar. Eu não perco para uma rebelde. O pai de Clara estava fora de si. Sua insolência não será tolerada. O que viria a seguir? Clara sabia que a linha entre a vitória e a derrota poderia ser tênue. O que ocorreria com ela e suas aliadas se a fúria de seu pai não tivesse limites? Uma sensação de urgência a envolveu enquanto perguntava a si mesma qual seria o próximo passo nessa luta que apenas havia começado. O ar estava tenso, e o tempo parecia ter parado. Clara olhou ao redor, vendo rostos que expressavam medo, mas também uma nova esperança. As vozes das mulheres, antes abafadas, agora ressoavam com força, e ela sentiu esse poder como uma corrente elétrica. Você acha que pode nos controlar com suas palavras vazias? Clara disse, sua voz ecoando pela sala. Nós não vamos mais aceitar que nos digam o que podemos ou não podemos fazer. Este é o nosso momento. Um silêncio estonteante se instalou. Clara podia ouvir seu próprio coração batendo acelerado. Ao longe, uma mulher idosa começou a aplaudir, e logo outras se juntaram, cada palmo um eco do que estava por vir. O som se transformou em um coro de apoio, uma onda que se espalhava pelo salão. Enquanto Clara se recolocava no centro, sua mente estava fervilhando. Precisava de um plano, algo que pudesse responder à raiva de seu pai sem recuar. Sabia que a paixão era forte, mas precisava de estratégia. Olhando para Maria, Clara perguntou: você está comigo? Maria, criança em uma jornada de descobrir seu próprio poder, assentiu com um brilho nos olhos. Estamos juntas, Clara. Não vamos voltar atrás. Isso é uma traição! Gritou seu pai, a fúria em seu olhar como uma tempestade. Você vai arruinar sua vida e a de todos ao seu redor. Ninguém vai apoiar uma causa como essa. Do outro lado da sala, Ricardo, ainda em pé, finalmente se manifestou. Quem disse que não há apoio? Muitas pessoas acreditam nessa luta. A coragem dele era um bálsamo para o ardor da situação. Clara sentiu uma onda de gratidão. Sim. Uma mulher na multidão gritou. Nós queremos ser ouvidas. Outras mulheres se uniram a ela, formando um tumulto de vozes. Nesse momento, o pai de Clara, tomado pela raiva, avançou. Se você não se calar agora, vai se arrepender. Mas Clara não hesitou. Ela ficou de pé e lançou um olhar determinado. Arrepender é viver no medo. E eu não vou viver com medo de ser quem sou. O silêncio seguinte era palpável, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Era a chance dela. Clara respirou fundo e, com a voz mais firme que conseguiu reunir, começou a falar novamente. Essas paredes estão cheias de histórias de dor e sofrimento. Histórias que foram mantidas em segredo pelo medo. Chegou a hora de expor essas verdades. Deixe que nossa voz ecoe não só aqui dentro, mas em cada canto de nossa cidade. Clara continuou, crendo no poder da transformação.
Juntas, vamos lutar por igualdade, respeito e direitos. Nós não somos menos, e não seremos tratadas como tal. O calor de suas palavras atraía as mulheres, e mesmo alguns homens começaram a ouvir mais atentamente. Até seu pai pareceria hesitar por um momento, como se começasse a compreender a força diante dele. Mas antes que pudesse responder, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Era um grupo de homens, os mais influentes da elite, que havia chegado para ouvir o que estava ocorrendo. Clara sentiu uma pontada de medo, mas era misturado com um impulso feroz de coragem. Estamos em meio a uma revolução, disse um deles, andado à frente. Estamos prontos para ouvir e discutir o que realmente importa. Ricardo sorriu para Clara, seus olhos brilhando. Poderia esse homem ser a chave para abrir as portas e derrubar as paredes? O pensamento deixou a jovem elétrica, mas a tensão ainda pairava no ar. O próximo passo seria crucial. E se eles não forem a solução que esperamos? Clara perguntou a si mesma, enquanto a sala se enchia de expectativas. O desfecho daquela noite parecia incerto, mas uma coisa era clara: Clara não voltaria atrás. O futuro que ansiava estava ao alcance, mas a luta estava apenas começando. A decisão de seguir em frente ou recuar agora dependia de todos eles. O que aconteceria a seguir com esse encontro inesperado? Estariam prontos para desafiar a elite ou seriam esmagados pela pressão? O cerco se fechava, e Clara percebeu que os próximos momentos poderiam mudar tudo. Clara sentiu o coração apertar quando os homens da elite entraram na sala. O olhar deles era como fogo, intenso e avaliativo. Não era apenas um julgamento de quem estava diante deles, mas também uma prova de fogo da coragem que pulsava no peito de Clara e das mulheres ao seu redor. O homem à frente, com um terno impecável e um leve sorriso no rosto, quebrou o silêncio. Nós viemos aqui para ouvir as mulheres. O que vocês têm a dizer? O que querem mudar? Sua voz era suave, mas havia um tom de desconfiança. Clara captou isso imediatamente, as palavras não eram sinceras. Era apenas um teatro, pensou ela. Algo precisava mudar. Queremos ser ouvidas. Clara respondeu, o tom firme e decidido. E queremos que nossas vozes sejam levadas em consideração. Não só agora, mas sempre. Não podemos mais ser silenciadas pelo medo. O eco de suas palavras parecia despertar algo dentro da multidão. Clara percebeu algumas mulheres acenando, desapertando os cabelos, como se preparassem para algo maior. O pai de Clara, ainda de pé e vermelho de raiva, olhou a cena estarrecido. Aquela garotinha, a quem uma vez ele havia servido até mesmo de tutor, agora desafiava não só sua autoridade, mas a estrutura do poder que ele sempre havia sustentado. Ele estava em conflito, e isso era visível em seu rosto, que se contorcia de indignação. Mantenham-se afastados. Ele gritou para os homens. Isso não é da conta de vocês. Não se envolvam nas questões que não compreendem. Mas sua voz se perdia na crescente comoção das mulheres. Elas se uniam, fortalecendo-se umas às outras, como uma muralha de resistência. Estamos prontas para lutar! Gritou outra mulher, puxando Clara para o centro. A energia daquela sala pulsava, cada batida de coração ressoava como um tambor, criando um ritmo que embebia cada palavra dita. O homem da elite, percebendo que a balança daquele encontro estava mudando, pôs a mão no queixo e ouviu. E se conseguirmos ajudá-las? O que vão oferecer em troca? Ele jogou a pergunta no ar, com um tom de desafio. Era uma armadilha, Clara sabia. No fundo, tudo o que ele queria era reafirmar seu controle. Daremos nossas vidas pela mudança que precisamos, Clara disse, firme. As mulheres ao redor dela ergueram suas vozes em união, e um coro de sim ecoou pela sala. A força daquele clamor era como um sopro de vida para o que antes parecia uma luta solitária. Ricardo deu um passo à frente. Se vocês querem saber, o que queremos é liberdade. Liberdade de sermos quem somos sem a necessidade de aprovação masculina. Queremos igualdade. Queremos ser respeitadas. Vocês nos veem como fraquezas, mas nós somos mais fortes do que acham. O homem da elite pareceu surpreso, sem saber se avançava na conversa ou recuava.
Aos poucos, as paredes do salão, que antes pareciam opressivas, agora começavam a fluir com uma nova energia. Era a energia da esperança, mas também da tensão, uma batalha prestes a se intensificar. Clara sentiu o coração disparar novamente. O que aconteceria agora? A conversa poderia acabar em um pacto histórico ou em uma violenta tentativa de silenciamento. Ao olhar para os rostos ao seu redor, viu determinação. A luta estava longe de ser fácil, mas ali estava o calor da mudança. Estamos dispostas a arriscar, disse Clara, com a voz levantada. E só vamos parar quando a mudança acontecer. Mas ao dizer isso, uma ideia aterradora cruzou sua mente. E se a mudança não for o que esperávamos? E se isso acabar nos colocando em mais perigo? O pensamento era um eco sombrio, e apenas aquele instante de hesitação poderia ser tudo o que eles precisavam para desmoronar aquela construção de coragem. A batalha pelo futuro de todas ali estava apenas começando, e Clara sabia que a luta real era sobre sua própria liberdade. Havia um grande risco em se opor à elite, mas era agora ou nunca. Como a história reagiria ao que estava por vir? As próximas palavras decidiriam o destino daquela noite e de todas as vidas entrelaçadas naquele propósito. E o que será que viria a seguir? A sala estava tomada por uma tensão palpável, como se o ar tivesse sido comprimido em um único espaço. Clara percebeu que seus companheiros aguardavam com ansiedade a reação da elite. O homem de terno, ainda sorrindo, parecia processar as declarações audaciosas. A inquietação se alastrava em ondas, e o murmúrio crescente das mulheres era como um organismo vivo, pulsante e ansioso. Fazem uma promessa ousada, ele disse com a voz encharcada de desprezo, mas havia um brilho questionador em seu olhar. Vocês realmente acreditam que estão prontas para arcar com a responsabilidade de sua própria liberdade? Clara trocou olhares com Ricardo. Era uma pergunta carregada de ironia, mas eles não podiam se deixar intimidar. Prontas para enfrentar a verdade, sim. Respondeu Clara. Queremos que a mudança aconteça, e sabemos que não será fácil. Mas não podemos continuar prisioneiras nas sombras. Chega de esperar. O clima mudou, e as mulheres começaram a se levantar. As mãos se entrelaçavam, formando uma corrente de força, uma união imbatível. As lágrimas de algumas eram ecos de histórias que carregavam, histórias que nunca foram contadas, mas que agora estavam prontas para serem ouvidas. Como se fosse assim tão simples, disse um dos homens, cruzando os braços. Ele parecia determinado a desacreditar a cena que se desenrolava. Não é simples, mas é possível. Disse uma mulher idosa, com a voz rouca, mas firme. Clara reconheceu-a como Dona Lúcia, uma lenda naquela comunidade. A sabedoria daquela mulher era inegável, e seu olhar inspirador, como se estivesse chamando as outras a se unirem em uma só voz. Vocês nunca nos acreditarão até que vejam. Vamos mostrar a vocês que a força está aqui, entre nós. Dona Lúcia continuou, e a sala inteira vibrou com suas palavras. Clara sentiu um arrepio de emoção e reconhecimento. Ali estava a resistência. O homem da elite pareceu hesitar, e essa pausa deu a Clara um vislumbre de esperança. Vocês estarão dispostas a pagar o preço da mudança? Perguntou ele, seus olhos examinando cada mulher ali. A pergunta soou como um sinal de alerta, mas também como um convite. O que poderiam perder que já não tivessem perdido? Estamos dispostas a arriscar tudo, respondeu Clara, erguendo a cabeça. Nosso passado nos trouxe até aqui, e não vamos recuar. Se a liberdade é o que buscamos, não deixaremos que ninguém nos impeça. A sala respondeu com um grito coletivo. Era a energia do povo, a força que transforma sonhos em ação. Mas essa euforia foi rapidamente interrompida quando o pai de Clara, ainda visivelmente agitado, tomou a frente. Clara, você não vê o que está fazendo? Está arriscando sua vida e de todas essas mulheres por uma utopia. Esse lugar não é seguro. E ali ela viu o conflito em seu pai. Aquela preocupação, embora vinda de um lugar de amor, era um obstáculo a superar. Clara percebeu que a luta não era apenas contra a elite, mas também uma batalha interna dentro da própria família. Será que seria capaz de convencê-lo a se unir à causa? Pai, não estou apenas lutando por mim, mas por todas nós.
Por todas que não podem ser barradas, que não têm voz. A sala vivia um clima de tensão silenciosa, e aqueles olhos que a observavam aguardavam a resposta dele. A dúvida e a hesitação estavam escritas na expressão de seu pai, mas Clara sentia que, no fundo, ele também desejava um mundo diferente para ela. Contudo, houve um movimento repentino na porta do salão. Um grupo de homens, claramente da elite, acionou um sinal sombrio, e o clima que havia se enlouquecido de esperança ganhou um contorno de perigo real. Clara sentiu a adrenalina subir ao ver a situação se intensificando. O que parecia uma conversa em busca de entendimento estava se transformando em um embate, e cada segundo contava. Ela tinha que agir rápido, mas como mobilizar a coragem de todos ali e ainda salvar a si mesma, e as outras, da tempestade iminente? As vozes começaram a ecoar uma vez mais, mas agora a urgência crescia na forma de gritos. Clara sabia que o momento da verdade se aproximava. E no instinto de sua luta, uma pergunta ficou martelando em sua mente: e se a liberdade da qual estavam sonhando se tornasse uma armadilha mais profunda? A resposta poderia mudar tudo. E o que aconteceria se a mudança que tanto desejavam se tornasse um destino sombrio? O pânico tomou conta da sala quando o grupo de homens avançou, veículos do poder e do medo. Clara sentiu sua respiração acelerar, cada batida do coração ecoando em seu peito como uma sirene de alarme. O chão sob seus pés parecia oscilar enquanto ela buscava apoio nas mãos de suas companheiras. "Fiquem juntas!" gritou Dona Lúcia, com uma voz que atravessava a tempestade de instintos primitivos. "A força está em nós!" As mulheres se organizaram rapidamente, formando uma barreira humana, uma linha de defesa que pulsava com uma nova determinação. Clara percebeu que aquele era o momento decisivo, a oportunidade de transformar o medo em coragem e a ansiedade em ação. "Nosso grito será mais forte que suas armas!" Clara declarou, sentindo a energia coletivamente pulsante. "Quando estamos unidas, somos inquebráveis. Essa sala é nossa, e não vamos deixar que a elite dite nossas vidas." O homem de terno, antes seguro e debochado, agora parecia um pouco inseguro diante da ostentação de força que emanava da sala. Seus olhos, que antes brilhavam com desprezo, agora revelavam inquietação. Ele hesitou, mas logo recuperou a compostura. "Vocês acham que isso é apenas um jogo de palavras? A liberdade e a responsabilidade não se conquistam apenas com coragem, mas com sacrifícios." O som da voz dele quase fez Clara hesitar. O eco de suas palavras era como um veneno, mas ela se recobrou. "Nosso maior sacrifício já foi feito, senhor." Ela respondeu, e cada sílaba estava impregnada de verdade. "Cada dia em que ficamos caladas foi um dia perdido. Se tivermos que lutar, lutaremos, e aqui estamos, prontas para encarar qualquer consequência." À medida que as mulheres se uniam na sua convicção, o barulho da elite aumentou. Gritos de indignação, risos escarninhos e até mesmo ameaças começaram a surgir. Mas Clara não se abalou, pelo contrário, ela viu que tinham uma chance real de criar um clamor que não poderia ser ignorado. Então, uma mulher do grupo, Clara nunca havia notado antes, levantou a mão como se tivesse um fardo pesado a carregar. "Meus filhos, eles dependem de mim. Estou aqui por eles." "E quem aqui não teme pela sua família ao lutar?" perguntou, com a voz embargada pela emoção. Esse desabafo tocou o coração de Clara. A luta não era só sua, era de todas aquelas mulheres que, um dia, sonharam em ser livres para amar, para lutar e serem ouvidas. E foi nesse momento que ela decidiu: vamos nos mostrar para eles. A força que somos, a história que levamos, e todas as pessoas que representamos. Não será fácil, mas quem disse que alguma vez foi? A sala ressoou com gritos de apoio, e enquanto as vozes cresciam, Clara sentiu seu pé à frente do outro, um passo na direção da elite. Mas naquele momento, um dos homens começou a rir, a risada era baixa, cínica. "Acham mesmo que irão mudar esse jogo? Temos tudo o que vocês nunca terão: poder, dinheiro, controle." Foi a gota de água. Clara cerrou os punhos e sentiu a adrenalina correu em suas veias. "Vocês podem ter poder e dinheiro, mas têm medo. O medo que nos uniu aqui hoje. E isso é mais forte que qualquer riqueza."
Então, algo inesperado ocorreu. Ao fundo da sala, uma figura familiar emergiu das sombras. Era Ricardo, com a expressão decidida, e a luz suave refletindo em seu rosto. Clara sentiu uma onda de alívio misturada com um novo impulso. É hora de mostrar a eles quem somos de verdade. Ele gritou, e sua presença iluminou a atmosfera carregada com um novo espírito. Mas enquanto Clara olhava para ele, a dúvida pairava em sua mente. Que decisões ele teria que tomar por conta disso? E, ao vê-lo avançar, uma nova pergunta surgiu: serão eles capazes de resistir ao impacto da nossa coragem? As incertezas da batalha que vinham a seguir eram palpáveis, mas o que ela não sabia era que, naquele confronto, escolhas iriam se desenrolar e consequências inesperadas aguardavam a todos. A luta estava apenas começando, e a vida de cada um estava prestes a mudar para sempre. Clara respirou fundo, sentindo a tensão na sala. Os homens à sua frente eram a personificação da opressão, mas agora ela sabia que não estava sozinha. A energia das mulheres em volta dela pulsava como um tambor, cada batida firme e ressoante. Elas se olhavam, buscando força nos olhos umas das outras, numa corrente invisível que se formava entre elas. Ricardo levantou a mão, tentando chamar a atenção da sala lotada. Precisamos de um plano. Esta não é apenas uma batalha de palavras, mas uma luta por nosso lugar neste mundo. A grande voz dele cortou o ambiente pesado, e as mulheres se silenciaram para ouvir. Clara sentiu um frio na barriga. O que ele tinha em mente? Vamos nos dividir em grupos, continuou Ricardo, a confiança na sua voz crescendo. Precisamos ocupar todas as saídas. Se precisarmos ir para a rua, teremos de ter certeza de que estaremos preparadas. Vamos usar a força das nossas histórias, pela nossa resistência, por nossas famílias. As mulheres começaram a se mover, postando-se em pequenos grupos em diferentes partes da sala. Clara sentiu que havia uma dança acontecendo ali, como uma coreografia que só elas conheciam. O medo começou a se dissipar, dando lugar à determinação e à esperança. Mas, então, um dos homens avançou, seu olhar cortante focado em Clara. Sejam elogiáveis em suas intenções, mas sua luta é inútil. Sabem muito bem o que acontece quando se desafia a elite. Vocês não acham que estão além de suas capacidades? Ele falou com um desprezo tão denso que quase conseguia tocar. Clara se lembrou do relato da mulher que havia falado sobre seus filhos. Se a nossa luta é inútil, ela gritou, então o que é a vida de cada uma de nós? Aceitar as correntes que a sociedade nos impôs? Não, não vamos deixar que o medo nos paralise. As palavras dela flutuaram pela sala, como um eco que reverberava. Ali havia algo poderoso, uma conexão profunda. Várias mulheres começaram a gritar palavras de apoio, cada vez mais altas, preenchendo o ar com uma combinação de coragem e amor. O homem que desafiava a Clara parecia perder a força. Ele hesitou, talvez percebendo o poder daquelas vozes unidas. A expressão arrogante em seu rosto se transformou em preocupação. Mas, abruptamente, ele se recompôs, rindo baixinho. Vocês realmente acham que isso pode intimidar a quem tem dinheiro e influência? Vocês estão apenas se enganando. Clara sentiu uma onda de frustração, mas também uma nova centelha de força. Quão fácil seria para ele ignorar a vida que cada uma ali carregava? A vida de mães, irmãs, filhas. O que seria do futuro delas se não se levantassem agora? Vocês não sabem o que está se formando aqui, respondeu Clara, sua voz ressoando com verdade e sabedoria. A história não se escreve apenas com poder e riquezas. Ela se escreve com coragem e amor. Estamos aqui, e não sairemos até sermos ouvidas. As mulheres ao seu redor começaram a repetir suas palavras, um mantra poderoso que ecoava por toda a sala. Estamos aqui! Estamos aqui! No momento seguinte, um alvoroço surgiu nas bordas da sala. Clara virou-se, seus olhos se arregalando ao ver novos rostos se aproximando, trazendo consigo um grupo de apoiadores. Eram homens e mulheres de diferentes idades, todos unidos por uma causa maior. Clara sentiu seu coração acelerar. A luta estava se ampliando. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida se formou.
Seremos capazes de unir todas essas vozes ou isso nos tornará um alvo ainda maior? Pensou. E assim, naquele espaço tenso, Clara percebeu que a batalha acabará de se intensificar. Uma rede de esperança estava se cristalizando, mas os desafios ainda eram imensos. Quais viradas inesperadas viriam a seguir? E quem estaria disposto a pagar o preço por liberdade e dignidade? Clara respirou fundo, sentindo o calor da luta pulsar em suas veias. O ar estava carregado de expectativa e coragem, e as mulheres ao seu redor criavam uma muralha de força. A sala se transformará em um campo de batalha, onde cada palavra ecoava como um grito de resistência. A elite começava a perceber a gravidade da situação, os rostos de homens poderosos estavam agora marcados por insegurança. Vocês acham que podem nos silenciar, mas estamos unidas. Clara gritou, sua voz ressoando pelas paredes adornadas. O tempo havia chegado, e ela sabia que não podia hesitar. Elas eram mais do que histórias, eram vidas, sonhos e esperanças em busca de liberdade. Uma mulher à sua esquerda, com os olhos brilhando de determinação, levantou a mão em apoio. Estamos aqui para ser ouvidas. Nossas vozes não podem mais ser ignoradas. Foi como se sua declaração tivesse acendido uma fogueira que queimava ardentemente. Mais vozes se uniram, formando um canto poderoso que reverberava. Os homens da elite, a princípio cínicos, pareciam agora surpresos. As expressões de desdém se converteram em apreensão. O homem que antes os havia desprezado disse, com um tom menos arrogante, vocês realmente acham que isso vai mudar alguma coisa? Está mudando agora. Clara respondeu, sentindo sua própria confiança crescer. Nós não estamos aqui apenas para pedir, mas para exigir nosso espaço na sociedade. Liberdade não é um favor, é um direito. Enquanto as palavras de Clara atravessavam a sala, a tensão se transformava em uma força coletiva. Olhos que outrora se divertiam com o sofrimento alheio agora estavam arregalados, incapazes de desviar o olhar daquele clamor. E, em meio a esse tumulto, o pai de Clara, que assistia de longe, sentiu o impacto de cada palavra como se a verdade batesse em seu peito. Chega de opressão! Gritou uma mulher que cuidava de crianças, seu rosto iluminado pela paixão. Se tivermos que lutar, lutaremos. Nossos filhos merecem um futuro melhor. A sala estremeceu com a resposta efusiva. A elite estava dividida. Alguns homens começaram a murmurar entre si, questionando suas próprias crenças. Clara olhou rapidamente para Ricardo, que estava em pé ao seu lado, com uma expressão de determinação. Ele parecia pronto para se juntar àquela revolução que crescia lentamente, mas com força. Unam-se a nós e ouçam nossas histórias. Clara exclamou, consciente de que precisava de aliados na elite, não inimigos. A mudança só acontece quando dialogamos, mas precisamos de respeito em vez de desprezo. Então, em uma reviravolta inesperada, um dos homens mais velhos do grupo, que muitos consideravam inflexível, levantou a mão. A sala silenciou, e todos os olhares se voltaram para ele. Acho que é hora de ouvir essas mulheres. Vivemos em um mundo que precisa de mudança, e o que estamos fazendo? Apenas mantendo o velho status quo. Seu olhar estava focado, não nas mulheres à sua frente, mas em um futuro que ele começava a vislumbrar. Vocês têm razão, ele continuou. Nossas vozes sozinhas não podem mudar o mundo. Mas o que vocês trazem aqui hoje pode criar um novo futuro. Devemos considerar um novo caminho, onde todos têm espaço para prosperar. A sala estrondou em aplausos, e as mulheres se uniram em um grito de alegria. Clara não podia acreditar no que estava ouvindo. O lento avanço da mudança era palpável, e ela sentia como se uma barreira invisível estivesse sendo quebrada. O homem da elite que começara a discussão tentava manter a calma, mas era evidente que a maré havia mudado. Isso não significa que os desafios terminam aqui, ele disse, tentando reassumir a liderança da conversa, mas a força da multidão era imbatível. No entanto, se vamos encontrar um caminho, precisamos estabelecer uma metodologia para o diálogo. Clara percebeu que a conversa se transformará em algo novo, um espaço para possíveis soluções. Era um passo pequeno, mas essencial. Vamos nos reunir e traçar planos reais.
Nossas histórias não ficarão adormecidas. Juntas, formaremos um novo grupo não só para nós, mas para todas as vozes silenciadas desta cidade. O entusiasmo tomou conta da sala, e falações encorajadas começaram a borbulhar. Em algumas horas, a indignação que fervia se transformará em esperança. Os olhares perdidos anteriormente agora brilhavam com a luz da possibilidade. Agora era hora de fazer um compromisso. Clara sabia, a batalha ainda não havia terminado, mas aquele era o momento decisivo. De mãos dadas, os grupos começaram a se unir em um círculo, formando uma corrente de promessas e alianças. No final daquela noite mágica, Clara olhou para suas aliadas e para a elite que se mostrava disposta a ouvir e aprender. O futuro se desenhava diante dela com tons de liberdade e dignidade. Em seus olhos, havia um brilho de esperança. Finalmente, estavam prontas para lutar. E assim, em uma sociedade que lutava contra suas próprias correntes, Clara encontrou sua voz não só como mulher privilegiada, mas como porta-voz de todas que sonhavam e batalhavam por um mundo mais justo. Mais uma lição importante ficou clara naquele encontro: a luta pela igualdade e dignidade nunca é fácil, mas unidos, todos poderiam conquistar o que era justo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem de inspiração. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E, por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. É hora de apoiar verdadeiramente a mudança. Vamos juntos!